Hoje nós vamos falar de uma medicação que complementa, na verdade, uma medicação que eu já trouxe para vocês aqui, que foi o diazepam. Você consegue imaginar qual é essa medicação? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do PS Zerado, do nosso canal do YouTube. Sou o Dr. Rafael, sou seu professor, e eu estou fazendo com vocês uma série de aulas que a gente está discutindo o uso de medicações muito usuais do dia a dia no pronto-socorro. E hoje eu trouxe para vocês uma medicação que é a fenitoína. Ela, na verdade, é uma complementação de outra aula que a gente já fez aqui, do uso de diazepam. E o diazepam ele vai ser aquela medicação que você vai usar ali, mas na crise, momento mais de crise convulsiva, mais intensa. Já a fenitoína é um anticonvulsivante, mas para manutenção, ali depois que você já resolveu a crise inicial do seu paciente. Então, vamos começar a discutir essa medicação, que é muito importante no seu dia a dia no pronto-socorro. Olha só, trouxe para vocês essa imagem para você ter uma referência de como seria a ampola da fenitoína. A concentração, de fato, é essa de 250 mg por 5 ml, tá bom? Essa concentração mais usual que você vai encontrar. Você note que vai ter 5 ml à sua disposição, mas nem sempre você vai fazer esses 5 ml completos, tá bom? A gente vai discutir direitinho como que vai ser a dose dessa medicação, como você vai aprender a fazer a diluição. A diluição é muito importante que seja feita da forma correta para que a medicação não precipite e você acabe fazendo microcristais na veia do seu paciente. Você não quer fazer isso. Então, vamos aprender juntos hoje. Rapidamente, como funciona esse anticonvulsivante, essa fenitoína? A fenitoína, ela vai agir ali nos canais de sódio dependentes de voltagem. Vou colocar um Vzinho aqui pequenininho. Então, ela vai agir nesses canais de sódio, impedindo com que novas crises aconteçam. Mas ela não é como um benzodiazepínico que consegue apagar uma crise que já está acontecendo. Então, isso é muito legal. E a gente entende por que aqui a gente vai ter uma necessidade de manutenção com essa medicação. Mas ela não é feita ali na crise quando o paciente chega já convulsionando na nossa frente, tá bom? Então, essa é uma medicação que a gente vai ter como um segundo momento. Ela começa a fazer efeito, o seu efeito começa ali depois de 10, 30 minutos. Então, se você está num paciente convulsionando, não tem como esperar 30 minutos do cara ali se debatendo na sua frente. Você precisa usar o benzodiazepínico primeiro. E como o benzodiazepínico, eu falei com vocês lá naquela aula, tem uma ação que dura de 15 a 30 minutos, casa direitinho aqui com nossa fenitoína, que começa a fazer efeito legal depois de 30 minutos. Olha só que legal. Então, o seu paciente vai estar ali coberto praticamente 100% do tempo, tá bom? É uma medicação que tem metabolismo especialmente hepático. Então, novamente, é uma necessidade da gente ficar atento no paciente hepatopata, tá bom? Vai ser necessário em algumas situações, especialmente no paciente hepatopata grave, fazer ajuste de dose, tá? Mas de forma geral a gente não vai precisar, tá bom? É uma medicação que tem uma meia-vida bastante longa. Então, em situações talvez de intoxicação vai ser um pouquinho mais difícil da gente resolver, mas isso é bastante raro. E é uma medicação que ela depende muito da albumina. Ela realmente fica ali no soro ligada à albumina. Então, nesse contexto do paciente hepatopata, um contexto de hipoalbuminemia, a gente acaba tendo muita fenitoína livre no soro. Ou seja, isso aumenta a fenitoinemia, isso acaba aumentando o risco de intoxicação pela fenitoína. Novamente, mais um motivo do paciente hepatopata ser um paciente para a gente ter um pouco de atenção. Mas não somente ele, né? Um paciente com hipoalbuminemia, por exemplo, um paciente com insuficiência renal, um paciente com desnutrição, por exemplo, também pode ter hipoalbuminemia. Nesses pacientes a gente vai precisar talvez reduzir um pouquinho a dose da fenitoína, tá? Só algumas dicas para o dia a dia. Como que a gente vai usar a fenitoína? Olha só que legal. Agora a gente vai falar de doses. A gente está falando de uma ampola de 250 mg por 5 ml, tá? Ou seja, uma concentração ali de 50 mg por ml. Você vê aqui que ela pode ser feita de forma endovenosa ou intramuscular, mas a gente vai dar preferência para a sua via endovenosa, tá? E a dose vai variar se você vai estar fazendo uma dose de ataque da fenitoína ou a dose de manutenção. Vamos levar em conta, então, o contexto talvez ali de um status epiléptico, de uma síndrome convulsiva. Vamos levar em conta
a dose de ataque. O ataque aqui, botar o ataque aqui. O ataque ele começa ali com 15 a 20 miligramas por quilo. Olha só, então é uma dose que é dependente do peso. Se for um paciente de 100 quilos, por exemplo, para facilitar a nossa conta, a gente pode começar ali com 1.500 miligramas. Se são 1.500 miligramas, a gente vai precisar começar com, não uma ampola, a gente vai precisar começar com 6 ampolas. Isso é bastante coisa, tá bom? Quando a gente vai fazer a manutenção, a dose já muda. Se a gente precisar fazer... uma coisa interessante que eu preciso falar com vocês. A dose máxima é de 1.500 miligramas, tá bom? Não passe desses 1.500 miligramas. Então, se o paciente tem 120 quilos, você vai manter os seus 1.500 miligramas. Se o paciente tem 100 quilos, você não vai conseguir fazer 20 miligramas por quilo para ele. Vai ter que fazer os 15. Não passe desses 1.500 miligramas de dose de ataque. Combinado? A dose de manutenção. A manutenção desse paciente ele é feito com 100 miligramas, apenas, independente do peso. É feito de 100 miligramas de 8 em 8 horas. Tá bom? Então você, um paciente de 100 quilos, paciente de 60 quilos, você vai manter ali os seus 100 miligramas de 8 em 8 horas para manutenção do efeito da fenitoína. O padrão ouro da fenitoína, na verdade, você ir acompanhando a fenitoinemia, realmente fazendo a contagem da dose ali sérica da fenitoína, mas isso ainda é um pouco distante da nossa realidade aqui no Brasil. Então a gente consegue usar essas doses, que de forma geral vão ser doses muito bem indicadas, e a partir de sinais ali de alteração, de intoxicações, a gente reduz a dose, mas realmente usando essas doses é muito difícil que aconteça isso, tá bom? Então, no paciente, por exemplo, que eu falei com vocês, com uma redução de albumina, é muito difícil a gente saber exatamente qual a dose que a gente vai fazer para ele, se é de 85 miligramas, se é de 63 miligramas, aí entra a dosagem sérica da fenitoína, para a gente ir ajustando ali o nível sérico que a gente deseja, tá bom? Por exemplo, o nível terapêutico da fenitoína é de 10 a 20 microgramas por ml. Então, nessa situação, a gente não pode passar de 20 microgramas, senão a gente começa já com níveis tóxicos, tá? A gente fica realmente nesse valor de 10 a 20. Tá bom? Mas isso é uma dica para vocês, mas eu sei que isso é uma coisa que é ainda muito distante do nosso dia a dia. Populações especiais. Uma coisa que eu sempre gosto de falar com vocês. A gente não pode deixar de esquecer. Porque realmente, normalmente, grande parte da população que a gente atende em pronto-socorro são os idosos. Então a gente não pode deixar de falar também das gestantes e das lactantes. Olha só, é uma medicação que, assim como os benzodiazepínicos, são medicações tipo D, classe D, na gestação. Então a gente vai evitar o seu uso. Tem medicações mais seguras para manutenção que a gente consegue fazer na gestação. Mas com certeza, se na indisponibilidade de outras medicações para manutenção, lembrando que uma paciente com uma síndrome convulsiva, a manutenção você pode pensar até mesmo de fazer com medicação via oral, se ela estiver acordada, se ela estiver com um nível de consciência seguro para fazer medicação via oral. Mas se isso não for possível, realmente vale a avaliação de usar a fenitoína, tá bom? Pelo risco de deixar a paciente em status epiléptico, e isso trazer mais risco ainda para o bebê. Então, realmente, a questão da fenitoína na gestação vai ter que ser muito bem individualizada, se vai ser possível manter uma medicação via oral que é segura na gestação, ou se não vai ser possível, tá bom? O paciente idoso é um paciente que, novamente, tem alta sensibilidade, a gente vai precisar individualizar a dose também para eles, fazer uma dose talvez de ataque um pouquinho menor para eles, começar ali com 75%, 50%, se for necessário, aumentar, tá bom? E como que a gente vai preparar? Como que a gente vai diluir essa medicação? Isso aqui é muito importante, eu preciso da sua atenção. A diluição da fenitoína, ela deve ser feita, deve ser feita em soro fisiológico. Ela não pode ser feita em soro glicosado. Por quê? Quando ela é feita em soro glicosado, precipita. Se a gente precipita, a gente vai começar a formar cristais de fenitoína dentro do soro e você vai estar infundindo cristais na veia do seu paciente. Por isso, deve ser feita em soro fisiológico, é obrigatório, tá bom? Ela é instável, ela tem um comportamento instável no soro glicosado.
Então, realmente é muito importante que, além de ser feito em soro fisiológico, ele seja feito imediatamente. Imediatamente após a sua diluição, porque é uma medicação que também tem, por conta da instabilidade da fórmula, ela acaba passando o seu efeito rapidamente, tá bom? A gente, quando fizer a diluição, uma coisa importante é não passar ali de a concentração de 5 a 10 mg por ml. Não fazer além disso, não deixar a solução muito concentrada, que também a gente leva ao risco de precipitação. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma ampola só, de 250 mg, você não quer deixar ela diluída em uma dose menor, uma quantidade menor do que 50 ml, por exemplo, de soro fisiológico, tá bom? Se você vai estar fazendo uma dose ali de 100 mg, que é de manutenção, você não quer fazer ela numa quantidade menor de soro do que 20 ml, por exemplo. Isso é o que é mais seguro para o seu paciente, tá? Como que é a velocidade de infusão? E como que é a velocidade de infusão? Com que rapidez você vai poder fazer a medicação no seu paciente? Olha só, a gente, no contexto de uma emergência, a gente consegue fazer com segurança até, no máximo, 50 mg por minuto. O que isso quer dizer? Se a gente está diante de uma solução, como eu falei com vocês, no nosso exemplo ali do paciente de 100 kg, de 1.500 mg, vamos dividir por 50 aqui, a gente vai ter uma solução que não pode ser feita em menos do que 30 minutos, com segurança. Então é legal fazer isso aqui numa bomba de infusão, numa BIC. Se você fizer em menos do que 30 minutos esse ataque, você vai estar aumentando muito os riscos de efeitos colaterais do seu paciente. Tá bom? Então isso aqui é o máximo, não faça mais rápido do que isso. O idealmente é que seja feito até mais devagar. No paciente idoso, isso aqui é 25 mg por minuto. Olha que legal. Como que é legal discutir com vocês essa questão das populações especiais, por isso eu faço questão de trazer essa informação aqui para diferenciar a sua prática clínica. Porque sabendo que você está diante de um paciente idoso, pessoal, olha só que legal que você está aprendendo agora. Você está diante de um paciente idoso, você vai estar trazendo segurança para ele fazer na metade da velocidade. Então esse ataque já passa a ser em 1 hora. Ataque da fenitoína. Você vai estar trazendo segurança para o seu paciente idoso, reduzindo muito os efeitos colaterais, sabendo que ele é mais sensível a essa medicação que a população em geral, tá bom? Você fazendo rápido, você aumenta o risco de efeitos colaterais, você aumenta o risco de hipotensão, você aumenta o risco de arritmias cardíacas. Pensa, você está diante de um paciente com uma convulsão e acaba evoluindo para uma ataque supra, por exemplo, por conta da rapidez que você fez a fenitoína. Olha só, então, olha que legal essa informação de você fazer mais devagar, mais lentamente no paciente idoso. O paciente pode evoluir até mesmo com bloqueio atrioventricular. Então, fique atenta à velocidade, aos riscos. Vamos aproveitar que a gente está falando disso? Opa, perdeu aí. Vamos aproveitar que a gente está falando disso? Vamos falar logo dos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais que a gente tem no uso da fenitoína. Efeitos cardiovasculares, como eu falei com vocês, arritmias, hipotensão, bradicardia, efeitos locais, flebite, dor local, irritação, inflamação, efeitos neurológicos no sistema nervoso central, e efeitos relacionados à toxicidade também, nistagmo, disartria, ataxia. São efeitos que você precisa ficar atento de acontecer com o seu paciente, especialmente no paciente idoso, tá bom? Efeitos dermatológicos. O paciente pode evoluir com síndrome de Dress, por exemplo. O paciente pode evoluir com uma necrose epidérmica. O paciente pode evoluir com uma síndrome de Dress. O paciente pode evoluir com uma necrólise epidérmica tóxica, por exemplo. Então, você precisa saber que pode evoluir com esses riscos quando você está fazendo uma fenitoína para saber o que você pode esperar diante do seu paciente. Então, como que você vai prescrever esse paciente que chega ali, por exemplo, um paciente de 70 quilos. Vamos mudar. Paciente de 70 quilos, deixar uma situação mais realista. Paciente de 70 quilos, 40 anos. Aquele mesmo paciente que eu falei com vocês, que chegou ali com a síndrome convulsiva e conseguimos controlar ali depois de 1 ou 2 doses de diazepam. E agora vamos fazer a dose de ataque para depois fazer a dose de manutenção da fenitoína. Então a gente está diante de um paciente de 70 quilos.
sem história de hepatopatia, sem história de disfunção renal. A gente vai começar então a fenitoína, 250 mg por 5 ml, certo? Isso aqui é uma ampola. Vamos calcular nossa dose, vamos calcular aqui com vocês agora. Vamos lá. 250 mg vezes 70, na verdade, vezes, a gente vai fazer de 15 a 20 mg por quilo, né? 15 a 20 mg por quilo. Então, vamos fazer ali 70 mg. Vamos considerar uma dose, vamos fazer uma dose meio termo de 18 mg. A gente vai ter que fazer, então, 1.260 mg. Isso vamos arredondar para ali para 1.250 para facilitar a nossa conta aqui das ampolas. Então, nesse caso, a gente vai precisar fazer 5 ampolas, tá? Buscando ali nossa dose de ataque de 18 mg por quilo, ali meio termo da nossa faixa. Vamos fazer, diluir 5 ampolas de fenitoína, que eu já coloquei aqui em cima, em soro fisiológico, certo? O nosso objetivo ali é de 50 mg por ml. A gente vai conseguir fazer aqui, por exemplo, tranquilamente, em 100 ml de soro fisiológico. Soro fisiológico 0,9%, por exemplo, 100 ml de soro fisiológico, a gente conseguiria fazer até 5.000 mg da fenitoína com segurança. Então é um volume legal para você deixar ali na manga. E a gente vai fazer também 50 mg por minuto. Então nesse caso eu vou fazer aqui em 20 minutos não, perdão. Vou fazer ali em 25 minutos com tranquilidade para o nosso paciente. Fazer em 25 minutos em BIC. Certo? Com 25 minutos a gente consegue fazer com segurança a nossa medicação ali, a dose de ataque, tendo em vista exatamente aqueles 50 mg por minuto, certo? Então hoje você aprendeu a dominar o uso da fenitoína no pronto-socorro. Da próxima vez você já vai fazer com segurança, sabendo de cabeça as doses. E se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você quer aprender, alguma medicação, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui a sua curtida, se inscreve no nosso canal. Manda esse vídeo para algum amigo seu que você está sabendo que está com alguma dificuldade de conduzir esses casos de síndrome epiléptica, de dominar a descrição, a medicação, a prescrição dessas medicações no pronto-socorro, tá bom? Fica aqui com a gente, cola junto, que a gente se vê na próxima. Até mais!